Nesse vídeo da nossa saga Marvel, chegamos ao filme de Homem-Formiga 3 Quantumania, que tem toda a sua história se passando em 2026 dentro do universo da Marvel, mais precisamente no mês de janeiro. Só que o filme, na verdade, começa de uma forma diferente. Ele começa no passado dentro do Reino Quântico. Tecnicamente, dentro do Reino Quântico não existe passado, presente nem futuro, já que ele está situado fora do tempo e espaço. Onde é que eu vim parar? Essa é justamente a dimensão que conecta todos os universos do multiverso, a dimensão que foi utilizada pelos Vingadores em Vingadores Ultimato para viajar no tempo e recuperar as joias do infinito e fazer um assalto no tempo através de várias linhas temporais. Nessa cena mostra Janet Van Dyne vindo a nave do Kang que caiu ali perto dela e ela foi dar uma olhada. Então ela conhece e vê pela primeira vez ali uma variante do Kang, sim, um personagem que foi introduzido na série do Loki. Uau, doideira. Então corta aí agora para 2026 em São Francisco, acompanhando a vida do Scott Lang, o Homem-Formiga. Ele tá justamente falando da viagem do tempo de Vingadores Ultimato. Por que tá viajando no tempo com o Capitão América? Isso não faz sentido. E cumprimenta um menino que tá utilizando uma bolsa do Homem-Formiga. Mostrando o que pra nós? Que ele tá ficando famoso, que as pessoas estão reconhecendo mais ele, diferente do que aconteceu na cena com o Hulk em Vingadores Ultimato, que ninguém sabia quem era o Homem-Formiga. Querem tirar uma comigo? Eu sou o Homem-Formiga. Fãs do Hulk, né? Não conhecem o Homem-Formiga? Ninguém conhece, ninguém conhece. E detalhe aqui, nessas cenas iniciais do filme, em diversos lugares a gente consegue ver sempre as cores verde e roxo nas cenas, mostrando justamente as cores principais do personagem do Kang nos quadrinhos da Marvel. Mesmo ficando cada vez mais famoso, o vendedor da loja ali vende um produto para ele. Sim, chamando ele de Homem-Aranha. O Homem-Aranha é muito famoso, até o carinha confunde com o Homem-Formiga. Obrigado, Homem-Aranha! Depois ele vai fazer um almoço ali com o Agente Woo, que apareceu em Homem-Formiga 2 e depois estava lá em WandaVision, utilizando o truque de carta, que aqui o Homem-Formiga faz de novo pra ele. Tem ideia do que eu aprendi? A fazer mágica. Qual o segredo, Scott? Do quê? O truque de cartas. Em seguida, ele vai tirar uma foto ali com um vendedor da loja de sorvetes, de iogurte e tudo mais da Baskin Robbins, que ele participou, que tentou ter um emprego e foi demitido no seu primeiro filme. E tá demitida, claro. E em seguida, mostra ele indo visitar a Hope, que agora controla todas as indústrias do seu pai, o Hank Pym, utilizando a empresa para ajudar a civilização durante o mundo todo. Eles viajam, curtem ali uma viagem e tudo mais, e em seguida o Scott Lang está lendo o seu livro, que se você quiser comprar o livro de verdade na vida real, você pode literalmente comprar na Amazon. Eu nunca deixaria eles na mão. Mas por enquanto, ser pai é o único trabalho que eu quero. E isso aqui me lembra muito, justamente, o podcast do Homem-Formiga que aparece na cena da série de Miss Marvel. Tudo para ele ficar famoso e as pessoas reconhecerem o trabalho dele por causa da cena de Ultimato, como eu disse antes. O Scott para tudo porque recebe uma ligação da polícia indo correndo para a prisão libertar a sua filha que foi presa em um protesto, justamente por pessoas que estavam em situação de rua por causa dos acontecimentos de Ultimato, o blip, que trouxe metade do mundo de volta à vida, assunto que já foi trabalhado na série Falcão e o Soldado Invernal. Fingi que eu não vi? Estavam retirando os desabrigados no meio da noite. Não, eu não tô Pra dizendo onde a que... polícia queria que eles fossem? O Scott fala que a Cassie tem que estar procurando uma vida normal e ela fala que é impossível já por causa do cara que atacou ela quando tinha 6 anos de idade, referenciando o Jaqueta Amarela no primeiro filme. O cara vestido de abelha tentou me matar no meu quarto quando eu tinha 6. E depois da discussão, bota um audiolivro ali no carro para escutar uma cena do Scott Lang falando sobre o Hulk transformando ele em bebê. E também referenciando o Rocket Raccoon. No momento, tudo que eu podia pensar era: como foi que o Hulk me transformou num bebê? Eles vão pra casa, fazem um jantar em família e discutem o porquê que a Cassie tá cometendo crimes e ajudando as pessoas. Nessa cena é interessante do jantar porque o Hank faz uma pizza aumentar de tamanho, fazendo uma referência ao filme De Volta para o Futuro 2. E ela diz que o Scott tá sendo meio hipócrita com ela, já que o próprio pai dela também roubou um banco para salvar as pessoas. Você não é o cara que invadiu a Vista Corp? E até mesmo cita que ele lutou ao lado do Capitão América em Guerra Civil. Eu lutei ao lado do Capitão América, no aeroporto.
Eu jamais lutaria com ele. Depois ela decide mostrar a tecnologia que ela criou com a ajuda do Hank Pym e da Hope Van Dyne. Primeiro vemos as formigas inteligentes que eles criaram criando a sua própria civilização ali. E depois um telescópio quântico para ver e criar um mapa do reino quântico. Isso por medo de perder o seu pai de novo, que foi o que resultou ali a situação de Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, que o Scott ficou preso do reino quântico e ela viveu 5 anos sem o seu pai. Igual um satélite que não observa o espaço, observa o reino quântico. A tecnologia emite um sinal que faz reverter e criar um buraco sugando todo mundo para o reino quântico, com eles se separando, a família inteira se separando. O Scott fica com a Cassie, a Hope, o Hank e a Janet ficam juntos. E as formigas vão parar em um outro lugar. O Scott e a Cassie são pegas por seres quânticos que fazem eles tomarem um líquido esquisito, permitindo com que eles se comuniquem com qualquer pessoa dentro do reino quântico. Olá. Oi. Você bebeu Uzi? Eu tô te entendendo? Enquanto isso, a Janet, que tá querendo contar a situação um pouco melhor, leva seu marido e a sua filha para um amigo que ela tem há muito tempo, que podem ajudá-las com a situação para sair de lá. O pessoal da tribo fala pro Scott que o Kang está caçando eles justamente por serem do planeta Terra. Então ele está caçando vocês. E a Janet leva sua família até um bar ali no reino quântico, onde encontram o contato dela chamado Kryler. A coisa era Engraçado. quente quanto? Que justamente trai eles sendo presos para o Kang, avisando que ele enviou o MODOK para capturar o Scott e a sua filha. Ele enviou o caçador. Ele não é um homem nem uma máquina. Um meca-organismo operacional destinado à ocisão e carnificina. Eles lutam contra os guardas e fogem dentro da nave do Kryler. E lá dentro, Hank Pym descobre que ele foi corno. Fiquei 30 anos aqui, Henry. Eu tenho necessidades. Oh, meu Deus. E a Janet também. Também tenho necessidades. Oh, meu Deus! Eu saí pra jantar algumas vezes. Os soldados do Kang atacam a tribo onde Scott e a sua filha estavam, junto com as forças do MODOK, e conseguem prender os dois personagens, junto também com a integrante ali da líder dessa tribo. Você me conhece? Claro que sim. Mas antes disso, obviamente, ele revela que ele é o Jaqueta Amarela, o Darren. Darren? Surpreso em me ver? Sim. E justamente fala que quando ele foi derrotado pelo Scott Lang no primeiro filme, ele foi salvo pelo Kang, que criou essa armadura para mantê-lo vivo. Me reconstruiu. Fez de mim a arma incomparável. Então a Janet conta para o seu marido e a sua filha como que ela conheceu o Kang, mostrando que ele tinha uma nave capaz de viajar pelo multiverso. Uma nave que pode viajar pelo multiverso. Ali no passado, conversando com o Kang, ele diz pra Janet que o tempo é apenas uma jaula pequena, que quando ela é libertada ele pode fazer qualquer coisa, até mesmo retornar a Janet para o momento em que ela deixou o planeta Terra. A gente vai sair daqui. Ela vai abrir aquela porta e você estará lá. Eles conseguem consertar a nave do Kang, que é conectada à sua mente. E quando a Janet toca na nave, ela tem acesso mental diretamente às memórias do Kang e vê que ele é um destruidor de universos, destruindo diversos universos através do multiverso. Acabando com linhas do tempo. Destruindo-as. Como se nunca tivessem existido. E ali ela revela para sua família no presente que o Kang foi exilado no reino quântico para que ele fosse impedido de destruir todo o multiverso. E aqui, quem o exilou, na verdade, foi o Conselho dos Kangs que nós vemos na cena pós-créditos do filme. Ele foi exilado para fora do espaço e do tempo. A Janet então fala que para não deixar o Kang escapar, ela roubou o núcleo da nave do cara e explodiu ele, ficando extremamente gigantesco e impedindo que ele conseguisse sair do reino quântico. Eu explodi o núcleo e o cortei para fora do tempo. Só que nesse tempo que ele ficou ali preso, ele conseguiu criar um império extremamente gigantesco e controlar o reino quântico inteiro. E em seguida, ela revela que com as partículas Pym que tem em posse do Scott Lang, ele seria possível reverter o estado normal do núcleo e conseguir escapar para o multiverso. Ele quer o núcleo, mas sem as partículas Pym não pode alcançar. Então aqui corta pro Kang conversando com o Scott, falando que já matou diversos Vingadores. Você é um Vingador. Será que eu já te matei? E eles até mesmo fazem uma referência ali, falando que se o Scott não é o cara do martelo, referenciando ao Thor. Você não é o que tem o martelo.
Não, é o Thor. O Kang revela pro Scott que ele precisa recuperar o núcleo da sua nave para que ele possa escapar dali. E quer que justamente o Scott consiga trazer o núcleo de volta para ele. Senão, irá matar a sua filha e ficar fazendo-lhe reviver a morte dela milhares e milhares de vezes em um looping eterno. Ou eu matarei sua filha na sua frente, então farei você reviver o momento de novo, repetidamente. Bem o que aconteceu com o Loki na segunda temporada, quando o Mobius faz o Loki levar um chute da Sif o tempo todo. Um minuto. Loop temporal. Que agradável. O Kang abre um portal, o Scott Lang aceita fazer o serviço pro Kang para deixar sua filha viva e ele vai até o núcleo multiversal totalmente explodido. O Scott então pula para dentro do núcleo e começa a criar diversos clones dele, que na verdade são probabilidades. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que tá acontecendo? Com vontade própria. É como se fosse todas as variantes do Homem-Formiga que existem no multiverso ali existindo e coexistindo com ele. Todas as variantes do Scott Lang e as suas probabilidades começam a trabalhar juntas, como se fossem formigas, todas motivadas pela filha para salvar a Cassie. Como consegue fazer isso? A gente quer a mesma coisa. E eu tô chegando, Cassie. Quando tudo começa a dar errado, chega a Hope, aonde todas as suas variantes também, as suas probabilidades, todas trabalham em conjunto para salvar o amor da vida dela, que é justamente o Scott Lang. E juntos, eles conseguem fazer com que o núcleo volte ao tamanho original. Vamos salvá-la, eu prometo que vamos salvá-la, mas não pode dar isso pra eles, tá bem? O Kang chega ali, simplesmente neutraliza a Janet Van Dyne, derrota o Scott e a Hope e foge com a Janet em abrindo um portal. Enquanto isso, o Hank é atacado pelo MODOK e deixado para morrer, só que ele é salvo pelas formigas, inteligentes que simplesmente desapareceram quando caíram dentro do reino quântico. O Kang então revela para Janet que todo o multiverso está morrendo pelas suas variantes e que na verdade ele quer salvá-la. Eles destroem os mundos quebrados e concebem um novo. Aqui dá muito a entender, cara, que esse aqui pode ser justamente o Kang que viria a se tornar aquele que permanece, que criou a AVT fora do tempo e espaço, que foi derrotado pelo Loki no final da segunda temporada, quando o Loki decide manter o multiverso aberto, eliminando todas as suas variantes. Mas eu vi como tudo termina. O Hank encontra o Scott e a Hope e fala que as suas formigas inteligentes viveram milhões de anos em um dia, fazendo elas ficarem em uma sociedade extremamente inteligente, poderosa e tecnológica, e que voltaram ali para ajudá-los. Elas viveram milhares de anos em um dia. A Cassie consegue se soltar ali da prisão, liberta a líder da tribo e elas decidem enviar uma mensagem para todos do Reino Quântico para enfrentarem o Kang. Me mostrou que é preciso lutar. E se estivessem aqui, lutariam também. O Kang mostra o seu império para a Janet de tudo que ele conseguiu construir dentro do Reino Quântico e que vai utilizá-lo para destruir o multiverso. Hoje, nós conquistaremos a eternidade. E a dinastia Kang irá... Liga a sua nave para teletransportar todo o seu império para começar a destruir o multiverso. O Scott chega ali gigante e começa a lutar contra o império do Kang, que começa também a ter a ajuda das tribos, que vieram ajudá-lo também. Eles vieram! O MODOK é enviado para matar a Cassie Lang, na qual fica gigante para derrotar o MODOK, utilizando um golpe muito parecido com o do Hulk que utilizou no Loki no primeiro filme dos Vingadores. E aqui ela tá replicando pela primeira vez os poderes que a personagem tem nos quadrinhos, da estatura. Aqui temos a melhor cena do filme, que é a Cassie Lang falando pro MODOK parar de ser otário e que nunca é tarde para deixar de ser um otário. Ah, cara, só para de ser otário. Harry, nunca é tarde pra deixar de ser otário. O Scott consegue quebrar o teleporte do Império do Kang, impedindo que ele saltasse pro multiverso. E ele se encontra com a sua filha gigante também, referenciando ela ao King Kong. Ou ao Godzilla. Até parece que eu tô abraçando Godzilla. O Kang puto sai do seu trono e começa a matar todo mundo lá fora. O Kang vai vencendo a batalha tranquilamente. Quando as pessoas estão começando a perder e todo mundo começar a morrer de verdade, eles são salvos pelo exército de formigas inteligentes tecnológicas futuristas. Elas conseguem destruir a armadura do Kang com a ajuda do MODOK, que deixou de ser otário com a frase da Cassie. E todos conseguem derrotar o Kang, deixando toda a sua armadura praticamente inteiramente destruída. Não sou um otário!
Mas no processo, MODOK é gravemente ferido, ficando no seu leito de morte, se chamando como se fosse um vingador. Pelo menos morro como um vingador. E detalhe pro batimento cardíaco dele ali na armadura ficando retinho, deixando bem claro que o personagem morreu de verdade. A Janet liga o portal do Kang para que eles possam voltar pro planeta Terra. Mas bem na hora do Scott atravessar por último, o Kang ataca eles começam a sair numa briga na mão franca. E o Kang começa a vencer a luta. Até que o Scott então decide, com a ajuda da Hope, que volta do portal para ajudá-lo a explodir o núcleo. E o Kang ser absorvido pelo núcleo, desaparecendo da realidade. É só nenhum dos dois ganhar. E aí os dois personagens que ficam presos ali no reino quântico conseguem voltar para a Terra com a tecnologia que a Cassie criou no começo do filme. Então eles voltam a viver como se nada tivesse acontecido, exceto pelo Scott Lang ficando neurótico com o que aconteceu, com medo que o Kang voltasse. Spoiler. Mas ele também falou que alguma coisa ruim estava vindo. E que todo mundo ia morrer se ele não escapasse. Não volta, porque na segunda temporada de Loki, que fica fora do tempo e espaço, todas as variantes do Kang já foram derrotadas, até mesmo essa que é citada no final do último episódio da segunda temporada. Não, acho que uma delas causou uma pequena confusão em um reino adjacente ao 616, mas cuidaram disso então. Na comemoração de aniversário da Cassie, que na verdade não é o aniversário, o dia exato do aniversário dela, a gente consegue ver ali as cores verde e roxo. E a primeira cena pós-créditos é justamente o Conselho dos Kangs, que já foram derrotados pela AVT do Loki. Tudo o que construímos. Mas ali é legal, porque temos algumas variantes bem interessantes. Temos a variante do Kang, que é o Ramatut do Egito, que apareceu uma referência a ele na série Cavaleiro da Lua. Temos o Immortus, que é o líder, e também o Centurião Escarlate. No meio da multidão de Kangs que são chamados por eles ali, a gente consegue ver um Kang Skrull e também um Kang Lagarto. E na segunda cena pós-créditos vemos outra variante, o Victor Timely, que aparece na segunda temporada de Loki, que já tem aqui na nossa saga Marvel uma playlist irada em ordem cronológica com todas as produções do MCU, cara. Vai lá dar uma olhada que tem diversas outras séries e filmes do MCU para a gente se preparar para Vingadores Doomsday, que ainda provavelmente nesse mês vai sair o primeiro trailer. Então já se inscreve para não perder nada aqui no canal. Até o próximo vídeo e... tchica-tchica!